Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Descomplica BW, hoje com o Giovanni Tito, da Pratique Sistemas. Então, para quem não conhece o nosso quadro, a gente traz parceiros, para descomplicar assuntos do e-commerce. Então, hoje a gente traz a Pratix, que é um ERP integrado à plataforma já desde 2019. Então, funciona super bem essa integração, Temos diversos clientes em comum. Giovanni, então, gostaria que tu se apresentasse, explicasse um pouco sobre a tua trajetória na Pratix e contasse um pouquinho também da Pratix. Olá, pessoal, tudo bem? Thalita, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de falar com vocês da BW, uma parceria que deu muito certo, Eu sou publicitário de formação, sou quase um cientista da computação. No último ano de ciência da computação, eu migrei para a área de publicidade, porque eu já trabalhava com software e ali na reta final eu entendi que o que me ajudava muito nessa área de tecnologia não era, na verdade, meus conhecimentos com tecnologia, era a minha facilidade de comunicação com os clientes para absorver o que eles precisavam, E através dessa jornada eu acabei parando aqui na Pratix, nessa parte de gestão. Entrei como um consultor inicialmente para ajudar em alguns processos e por fim, aí, vendo a oportunidade que a Pratix gera, e acabei ficando aqui. Perfeito. E já, então, usando dos teus conhecimentos de consultoria, a gente vai fazer uma primeira pergunta para introduzir o assunto da gestão de um negócio, Então, a gente sabe que tem muitos desafios no empreendedorismo e ter o conhecimento sobre a sua empresa é um deles, Então, como o ERP é importante para ter essa noção sobre a sua empresa? Então, quais são os principais desafios que vocês veem com os clientes, assim, que os clientes enfrentam no dia a dia ao não ter um ERP, ao não ter um sistema de gestão? É tudo informação, Thaline. A maioria das dificuldades que a gente vê, com os empresários é ter as informações da empresa dele. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem as informações de tudo que ela paga, por exemplo, dentro da empresa, e um software vai te dar a opção de registrar isso ali no contas a pagar, ela não sabe quanto custa. Ela às vezes tem um entendimento assim, eu compro esse produto a R$20 e eu vendo ele a 50, então tá ok. Mas quanto será que não custa tudo o restante para ele ali? Aluguel, água, força, funcionário, todo esse tipo de informação pode ir para o contas a pagar dele, para ele ter ali um entendimento melhor disso e várias outras questões, não só para formatação de preço, mas, por exemplo, para entender que mercadoria vende mais, vende menos, se um grupo de produto específico vende mais, no caso da galera de semijoias, que a gente tem bastante clientes juntos aí, que vende mais? Anel, colar, pulseira? Qual que é o grupo de produto dele que mais tem saída, Então, todo esse tipo de informação, ela vai ser muito mais fácil com o sistema. Tem uma galerinha que fala assim, não, no Excel dá para fazer, mas o Excel é muito limitado e você vai ter que ser bom de Excel. Você vai ter que saber cruzar essas informações aí. No sistema, não. Você vai alimentar e tudo que você tem de informação dentro do sistema, você consegue cruzar através de relatório depois, Sim. Além de organizar a informação, ela também fica fácil de visualizar, interpretar, enfim. Então, realmente, eu até trazendo o ano passado, a gente fez um evento em conjunto, Foi o Digitalize-se na CIL, ali em Limeira. E eu lembro que na tua apresentação, tu comentou um pouquinho sobre como ter os dados de clientes, produtos, estoque, enfim, de revendedoras, faz diferença nessa gestão, de um lojista, de uma loja. Então, eu queria entrar um pouquinho nesse detalhe, assim. Quais são os dados importantes, primeiro dos clientes, O que é importante coletar de dados dos clientes e qual é o valor dessa informação? Até para comentar um pouquinho, hoje na plataforma, a gente tem uma parte de checkout em que o lojista pode habilitar ou não, colocar como obrigatório ou não alguns dados. Então, se ele quiser coletar só o nome, o endereço, dados básicos, ele consegue. Mas também acaba não tendo a informação em outro, olhando para o outro lado, ele não tem a informação depois. Então, eu queria entender contigo, assim, que dados tu considera importantes serem coletados, a gente ter no ERP,
e o valor dessa informação, então. As informações, né, falando de cliente inicialmente, né, quanto mais cuidado você tiver para cadastrar e mais informação você colocar, melhor é para você. Existem algumas informações que você vai ter que colocar porque elas são obrigatórias, por exemplo, para a Secretaria da Fazenda. Então, para emitir uma nota fiscal, você precisa do nome completo, do CPF, do endereço, essas informações você já vai ter que colocar. Já que você já está ali dedicando um tempo para fazer isso, por que não ser cuidadoso e colocar tudo que você pode? Indicação, origem, da onde que ele veio e tudo mais, porque o valor dessa informação está justamente no trabalho que você vai fazer depois com esse cliente. Então, toda a parte de CRM, por exemplo, que é extremamente importante, você só vai conseguir trabalhar a partir do momento que você tem essas informações. Vou te dar um exemplo. Se nesse cadastro de cliente você dedicar um tempinho ali para colocar a data de nascimento, que é um dos campos que a gente tem no nosso sistema, você vai conseguir trabalhar depois uma promoção ou um pós-venda de aniversário. Você consegue puxar um relatório dos aniversariantes do mês e falar, vou dar cupom de 10% para esses aniversariantes. Se você não colocar essa informação no cadastro, naquele momento que você está cadastrando, você não vai conseguir trabalhar isso. Vai puxar um relatório e vai vir em branco porque não tem informação. Então, a informação é assim, ela é de extremo valor, né, para qualquer empresa, né? Tanto que a gente está tendo várias mudanças, até de legislação, para que cuide dessas informações por conta do valor dessas informações. Então, vale a pena você dedicar um tempo ali, né? Classificar, cadastrar uma região, por exemplo, né? Dependendo da forma que você trabalha. Eu tenho revendedores que atendem determinadas regiões. Então, é extremamente importante no cadastro do cliente você colocar a região. Porque se em algum momento você quiser fazer uma promoção, um trabalho específico para aquela região, você consegue puxar um relatório de região onde você vai ter esses clientes agrupados. Se você não coloca, você não tem. Então, a informação é isso. Dedica um tempo, preenche o que precisa preencher e, através dali, você vai trabalhar relatórios. Data de nascimento é muito importante, região, indicação, origem desse cliente, né, da onde ele veio. Ele veio do WhatsApp, ele veio da loja física, ele veio de uma campanha de marketing que eu fiz, ele veio por indicação. Tudo isso vai ajudar você a entender essas informações para você fazer gestão através disso, fazer marketing através disso. Então, tem que preencher, tem que dedicar um tempinho ali para preencher. E tem essa questão da indicação também que tu comenta. Tem muitas empresas que estão trabalhando com influenciadores, né? Então, como é que fazer uma ação específica, dedicar um tempo para esse influenciador e depois não tem um canal, né? Então, de alguma forma, através de um cupom, ter essa informação de se veio esse cliente desse influenciador para aumentar a verba, né? Talvez para esse canal, ou, né, se não tem resultado, não dispensar tanto tempo, né? Para ter essa análise, essa informação, como tu comenta, né? Exatamente. Você tem que ter essas informações que vão te dar os resultados, né? Usando agora esses marketings que vão trazer cliente. Então, você pode ter feito influencer, você pode ter feito tráfego pago, você pode ter feito, dependendo o segmento, né? A gente tem, por exemplo, na cidade, gente que faz até galeteiro em restaurante, de colocar informação, revista, outdoor. Se você não tiver registrando essas informações, na hora de decidir onde você vai investir, talvez você erre. Você tem a sensação que está vindo mais dali, mas talvez está vindo de outro lugar. Então, é importante, né? Até para você ter o seu CAC ali, né? O custo de aquisição de cliente, você vai ter que saber de onde está vindo, né? Sim, perfeito. E na parte dos produtos, aí mudando um pouco as informações de produtos, né? Quando a gente tem a loja virtual, o cliente que está buscando o produto, ele quer saber todas as informações, né? Então, quer ter uma boa foto, uma boa descrição. Para indexação no Google, é importante ter um bom título, né? A descrição também faz muito sentido. Então, para SEO, né? Faz muito sentido. Mas, além disso, assim, para o lojista ter essa descrição bem detalhada, até lembro da apresentação também que comentou sobre a grade de variação, essa questão do estoque, ter essa informação para a organização do lojista, assim. Então, como ter um cadastro completo melhora a gestão do negócio. Novamente aquilo lá, você está cadastrando, dedica um tempo a fazer isso, né? Eu sei que às vezes dá preguiça, você tem ali um monte de produto novo que chegou para cadastrar, até pegando um exemplo, então você tem um brinco para cadastrar. Esse brinco, ele é um brinco dourado
em formato de coração, brinco dourado, coração. Coloca uma descrição muito simples, só que aí em um determinado momento você compra um outro brinco que também é dourado, que também tem formato de coração, mas aí tem 3 coraçõezinhos, ele é um pouquinho diferente. Você vai cadastrar com a descrição igual, isso vai te atrapalhar na hora de você vender ali, se você tiver um problema com a etiqueta. Vamos supor que perdeu a etiqueta do produto. Eu preciso localizar pela descrição. Você pesquisa brinco de coração e tem 50, você não vai saber qual que é aquele específico. Então, esse detalhe de colocar uma descrição ali já vai fazer toda a diferença. Então é um brinco de coração, escovado, zircônia, faz uma descrição completa, tá? A grade de cores, por exemplo, cor, tamanho, tem variações de grade aí. Se você tem um alto fluxo de produto com grade, é fundamental que você use, né? Se você não tem tanto, aí pode ser dispensável. Às vezes tem uma operação pequena, então, você vai burocratizar demais o processo ali. Mas se o seu caso você tem bastante produto que tem bastante variação, é importante que você tenha essa grade de tamanho, essa grade de cor, de banho, tudo isso. Outra informação que também pode ser muito relevante. No cadastro do produto, tem um campo localização, né? Independente se é para TIGS ou outro sistema, quase todo sistema tem o campo localização. Por quê? De repente a sua empresa vai crescendo, você tem ali várias prateleiras, né? Você tem que saber onde esse produto está. Porque se um cliente perguntar para você, tem esse produto, você olhou no estoque, tem, separa para mim aí que eu estou indo buscar daqui 5 minutos. Se você tiver a localização ali, você vai ter essa facilidade de saber onde está esse produto, né? Até para quem, por exemplo, faz venda online e vem a integração, dá para trabalhar um romaneio de impressão ali, né? Um modelo de impressão para separação de peças. Tá, eu vendi 50 peças ali. Eu tenho tudo isso, imprime um romaneio com a localização do produto, que aí o colaborador vai saber exatamente onde ele vai pegar cada produto. Isso vai agilizar o processo ali também. Sem contar toda na parte de custo, de preço de atacado, preço varejo, trabalhar essas variações tudo certinho para você entender suas margens, entender se você está lucrando realmente, né? Tudo isso vai ajudar. Né? Exatamente. Quem é o fornecedor, qual é a marca, grupo, subgrupo, né? Isso é uma parte que faz a integração com as lojas virtuais da BW, por exemplo. Então, todo aquele menu que tem na loja é através do grupo e subgrupo. Então, você tem o grupo Anéis e subgrupo Aliança, por exemplo, né? Então, você vai conseguir organizar tudo isso para você entender, né? Igual a gente citou anteriormente, né? O que está dando mais lucro ali, se esse grupo eu vendo mais do que aquele, tudo isso vai ajudar. E como eu falei, você ganha tempo, né? Você dedica um pouco mais de tempo cadastrando, mas, por exemplo, na hora de vender, na hora de separar essas peças, você vai ter um processo muito mais ágil, né? E essa agilidade, ela vai trazer maior lucratividade para você, seu colaborador. Ele vai trabalhar mais rápido, vai conseguir entregar mais pedidos com menor número de colaboradores, por exemplo. Se você tem uma dificuldade imensa para separar as peças, porque você não colocou a localização no cadastro do produto, pode ser que você demande de 2, 3 pessoas da sua equipe para fazer. Então, todas essas informações é extremamente relevante, principalmente quando a gente entra ali na parte de custo, na parte de margem de lucro, qual o preço atacado, qual o preço varejo, porque vamos supor que você está com uma venda grande, tem muito produto, e o cliente começa a chorar desconto para você. Não, me dá um desconto, eu vou pagar à vista, eu não sei o que. Como que você vai entender quanto você pode dar desconto se você não trabalhar o preço de custo, por exemplo? Então, você tem que ter o preço de custo lá para saber, olha, se eu abaixar, eu paguei R$10 no produto, eu tenho uma margem de 30%, eu vendo a 13%, o cliente está pedindo para eu fazer a 9%, se você não tiver registrado em custo 10%, você vai vender abaixo do custo, você vai tomar prejuízo. Então, é importante você ter essas informações. Então, essas informações, elas vão potencializar o seu lucro, vão agilizar o processo ali com a sua equipe, vai melhorar a experiência do seu cliente, porque o processo vai ser mais rápido. Então, tem que dedicar tempo, né? É um back-end, digamos assim, né, de informações que você vai trabalhar no escritório ali, mas que é extremamente importante, é indispensável, né? E todo mundo foge do retrabalho, né? Já que dispensou um tempo para cadastrar o produto, já cadastra certinho. Que aí também, depois, os próximos processos vão ficar mais fáceis, né? E uma questão que é relacionada ao produto é o estoque. Então, né, hoje, com a loja virtual, né, a sistemática é mais
é automática, né? Então, o Uhum, cliente entra na loja, compra o produto, ele já dá a baixa lá no estoque da Pratix, que está uhum, integrado. sim, Mas tem um público que trabalha com consignado, que é um público específico que a gente tem também, mais das semijoias, então, indo um pouco uhum, mais para esse público, que é o consignado, né? Então, eles têm uhum, uma sistemática um pouco diferente, um fluxo um pouco diferente. Então, eu queria que tu sim, explicasse um pouco sobre esse fluxo e também como uhum. o ERP pode ajudar esses empreendedores, esses lojistas que trabalham com o consignado, a melhorar o Uhum. seu processo. Legal. Essa pergunta ela é ótima porque na loja virtual é simples, porque o produto entra, vai para a loja e ele sai. Entra e sai, é simples. Uhum. Quando a gente fala de consignação, ele entra, sai, volta, vai para outro lugar, vai para uma maleta, vai para outra. Então fica bem complexo, né, o processo ali. E não só na consignação. Se você pegar uma loja Uhum. física, tem muitos casos que o cliente fala, separa para mim, aí você separa. Aí daqui a pouco o cliente chega e fala, eu mudei de ideia, esse eu não vou levar outro. Então, esse fluxo, ele fica um pouco mais confuso, né, digamos assim. Na Pratix, a gente tem algumas formas de trabalhar o consignado que a gente se baseou nos mais de 400 clientes que a gente tem hoje. Então, a gente foi entendendo o cenário, entendendo quais são os melhores modelos. Então, a gente tem 3 formas de trabalhar, por exemplo, consignado. A gente tem esse modelo mais simples, digamos, né, que a gente monta uma maleta, a maleta está pronta aqui com 100 peças, por exemplo. Esse vendedor, ele leva, e ele vai fazer as vendas. Depois essa maleta volta. Quando essa maleta volta, lembra que a gente falou que cadastrar código de barras, deixar tudo certinho ali, a grade do Uhum. produto, se tudo isso estiver cadastrado, né? O que vai acontecer? Vai pegar o BIP e a gente vai bipar esses produtos no retorno e o sistema vai dizer o seguinte, olha, dessas 100 peças que saiu, voltaram estas 15. Então, Uhum. essas 15 voltam para o estoque e aquelas outras 85 que não estão aqui, é porque foram vendidas. Então faz uma Sim. venda. Então o processo de consignação, ele tem primeiro uma saída, depois ele tem um retorno, aí depois ele tem uma venda. Então o Uhum. processo ele vai e volta várias vezes. Isso que eu estou falando do modelo mais simples de consignação, né? Essa primeira maleta que é mais simples. Temos outros casos também, né? A gente tem a situação de uma maleta que é montada com 100 peças e ela é enviada com essas 100 peças. O revendedor ali, né, ele liga e fala, olha, aquela determinada peça que você mandou 30, eu vendi tudo, você pode mandar mais 50? Então tá bom. Aí a gente pega essa maleta dentro do sistema, que não está aqui fisicamente, ela está lá com o Uhum. revendedor. E a gente adiciona essas 50 peças que ele pediu e manda para lá. Então foi uma saída de 130, ela foi editada inicialmente. Então, essa variação de estoque, ela vai ficando mais bagunçada, né? Aí ela vai, aí depois ela volta, essa maleta volta, e a gente entende o que foi feito. Tem casos que vão 2 maletas, aí ele pede mais uma, vai outra, então, no final das contas, são 5 maletas aqui que está retornando junto, aí você faz uma conciliação, né, ali, vai bipar todos esses produtos e o sistema vai entender, olha, a Taline, que é revendedora, ela Uhum. levou 5 maletas, que totalizou 500 produtos e está voltando 100 produtos, então é isso a venda dela. Isso é a saída de estoque que vai ter, isso é o retorno que vai ter. Então começa a ficar complexo. Então, sem sistema, isso fica uma loucura. Quando você tem uma maleta, 2, Uhum. ok. Mas nós temos clientes em comum, né? A BW com a Pratix, que a gente tem cliente aqui que tem 2.500 maletas. Então, imagina você fazer Inviável, isso. né? Numa No visão de Excel. relatório, exatamente, numa visão de relatório, é como se você tivesse o seu estoque e mais 2.500 estoque. Porque Uhum. através desses relatórios, você sabe que está na rua. Então, uma peça determinada, você pesquisa ela no sistema. Fala, eu tenho essa peça, o sistema vai te dizer, olha, você não tem essa peça em estoque, mas a Taline levou tantas e não voltou Uhum. ainda, não foi feita a venda. Então, pode ser que a Taline tenha essas peças lá em mão. Às vezes, um outro cliente precisa para você fazer essa manobra. Então, tudo isso você vai conseguir através de relatório, através dessas informações, e não dá para ser em Excel. Você vai precisar de um sistema um pouco mais robusto para fazer isso. Eu lembro uma parte da apresentação também sobre a parte do furo de estoque, que geralmente não era algo relacionado ao É, sistema, é mais algo humano do que sistema, né? exatamente. E, 99% das vezes é uma falha humana. geralmente, assim, quanto mais complexo
a forma da venda, né? Uhum. Assim como tu comentou todas essas formas, mais complexo de gerenciar. Então, realmente, acaba sendo inviável sem um RP que comporte essa operação, né? E a gente acaba, quem está gerenciando essa gestão dessa loja, acaba que ela precisa ser uma pessoa um pouco mais rígida com o processo. Porque eu vou te dar um exemplo clássico de furo que acontece. A gente falou da maleta, essa maleta saiu daqui e ela foi para lá. Essa maleta volta, esse retorno imediatamente ele tem que ser registrado no sistema. Tem muito caso que ele pega essa maleta e fala assim, nossa, tá corrido, vou deixar a maleta aqui no canto, daqui a pouco eu faço. E essa maleta fica ali. Aí chega um outro cliente e fala, eu queria tal peça, por exemplo, ele fala, essa peça aqui, ó, eu tenho na maleta. Ele abre a maleta, ele pega e faz uma venda. Só que ele não registrou esse retorno. Então essa peça saiu na maleta e ela saiu na venda de novo. Mas na verdade ela já voltou na maleta. Então você tem duas saídas quando na verdade é uma. Gera furo de estoque. Então essas rupturas que vão acontecendo, 99% dos casos é uma falha operacional. Porque o processo ele começa a ficar complexo, então tem que ser rígido. Sim. Saiu, tem que entrar. Então, toda a movimentação de estoque, ela precisa ser imediatamente registrada no sistema e ser rastreável. Se em algum momento você falar, olha, meu estoque não está batendo, existe o relatório Cardex, né, que é bem tradicional na gestão, e a gente tem dentro do Pratix, que é um relatório passo a passo. O produto saiu aqui, entrou aqui, saiu aqui, entrou aqui, saiu aqui, entrou aqui. É para ter X em estoque. Se não está batendo, é porque não foi registrada. Alguma operação aí no meio não se registrou. Aí o sistema não tem como descobrir. Porque o sistema não vai saber, no exemplo, que tem uma maleta num cantinho ali que não foi feito o retorno dela. Então tem que ser rígido, o processo tem que ser bem rigoroso nesse sentido. Eu lembro que a gente teve uma situação também que aconteceu que o produto era menos 1,5, né? É bem raro acontecer, mas geralmente é por conta disso, né? Tem algo no processo que não está funcionando, porque se o cliente tem menos 1, né? Tu fez a venda e tinha menos 1, ok, é 1. Agora, né? Quando tem menos 1,5, não tem como ter meio produto. Então, como ser rígido nesses processos é importante também, né? Exatamente. O que dá essas quebras, às vezes, é conversão de unidade de medida que não é registrado. Vou te dar um exemplo. Eu compro corrente por metro, mas eu vendo por peça. Eu tenho que ter essa conversão dentro do sistema. Eu tenho que falar para o sistema, ó, a cada X metros eu tenho Y pulseiras, né? Ou Y colar. Eu tenho que ter esse registro. Tem muito caso, por exemplo, que compra em cento. Aí eu comprei 100 anéis, só que como está em cento, a nota lá do fornecedor, ele vem 1 cento. Então, se eu dou entrada sem converter, vai entrar uma peça. Eu tenho que fazer esse processo de conversão de unidade de medida. Então, tudo isso é sistêmico, né? Tudo isso é informação, por exemplo, no cadastro. Quando a gente falou do cadastro do produto, você compra na mesma unidade que você vende? Não, eu compro em cento, mas eu vendo em par. Às vezes brinco, né? Eu vendo em par. Sim. Então, beleza. Então, você tem que registrar que essa uma entrada não é uma peça, é 50 par que está entrando, se você vende em par. Então, todo esse processo você tem que pensar, né? O sistema, eu costumo dizer que ele é uma coisa muito inteligente e muito burra ao mesmo tempo. Porque, assim, ele vai fazer com perfeição, mas só se você deixar claro o que ele precisa fazer, se você alimentar essas informações. Senão, ele não vai saber o que está acontecendo. É realmente 1 ou 0, né? Sim ou não. Exatamente. E essa organização, então, toda ela permite, né, como tu comentou sobre os relatórios, que se tenha relatórios. Então, como a gente consegue fazer esse cruzamento de dados, assim, o que fazer com essas informações nesse cruzamento? Como analisar melhor esses resultados, esses relatórios? Legal. Aqui tem bastante coisa que a gente pode usar em relatórios aí que é bem eficiente, né? Vamos pegar, por exemplo, o estoque parado. Né? A gente tem, né, dentro da administração, do marketing, se estuda muito o ciclo de vida do produto, que ele começa aqui, cresce, depois ele tem um declínio. Como que a gente identifica isso dentro do sistema? Através de relatório. Eu vou puxar um relatório de vendas e vou entender essas informações. Então, se eu tenho um produto ali que ele está parado no meu estoque, eu tenho, por exemplo, um relatório de dias sem vendas. Então, eu sei que esse produto ele está há tanto tempo sem vender. Legal, posso tomar uma decisão e fazer uma promoção para tentar
desencalhar essas peças do meu estoque. Então, em efeito de relatório, é aí que vem a importância dessas informações. Então, por exemplo, se eu tenho a entrada desse produto certinho, e eu tenho todas as saídas registradas, eu tenho o preço de custo dele, preço de venda, eu sei quanto que eu paguei nessa peça, quanto eu poderia ter lucrado em venda que não foi vendido, e eu sei a margem que eu posso trabalhar. Então, beleza, eu quero ficar no 0 a 0, porque eu investi muito valor nesse produto, sei lá, investi 50 mil reais, né, nesse padrão de mercadoria e tem 50 mil reais parado aqui. Eu quero recuperar esses 50 mil reais. Através de um relatório, você vai entender e trabalhar uma promoção em cima disso. Tem outros relatórios, por exemplo, que a gente consegue trabalhar, como o Curva ABC. Curva ABC é um relatório muito bom para isso, né? Porque ele dá a participação, né? Quanto que esse produto específico representa no meu faturamento, né? Qual produto eu vendo mais, qual produto eu vendo menos, né? Às vezes a gente tem um produto ali que tem um alto volume, mas ele não tem uma grande margem de lucro. Eu tenho outro produto que ele tem baixo volume de venda, mas tem uma margem muito grande. Todas essas informações, elas vão ser entendidas através de relatório, né? Isso falando de produto. Quando a gente fala de cliente, a gente tem, por exemplo, curva ABC por cliente também. Quais clientes mais compram comigo e representam o maior faturamento? Quais clientes que estão comprando menos, né? Quanto tempo esse cliente não compra comigo, né? Através disso, você pode trabalhar estratégias de fidelização. A gente falou dos aniversariantes. Você tem essa informação lá, você consegue trabalhar e entender que, pô, esse mês eu tenho X clientes fazendo aniversário, vou fazer uma campanha. Ou eu tenho um cliente que há muito tempo não compra comigo, vou fazer uma campanha para ele. Ou até entender que esse determinado produto que eu citei, que eu tenho travado em estoque, quais foram os clientes que já comprou? Legal. Então, eu sei para quem oferecer esses produtos. Tudo isso vai ser através de relatório, né? Então, a gente tem várias informações. Eu costumo dizer que, assim, se tem a informação, você pode cruzar. Você pode ter qualquer tipo de informação possível. E tinha uma outra questão do produto mais caro, não ser o que mais rentabiliza, ou que é o mais vendido também não é o que tem um melhor lucro. Então, que isso é óbvio, mas é difícil observar, né? Se tem 20, sei lá, 3 mil produtos, como é que tu vai definir qual é o que tem o melhor lucro, né? De cabeça é mais difícil, então teria que ter essa informação. Exatamente. É porque o produto que ele é que tem o maior valor de venda, ou seja, o produto mais caro que eu tenho dentro da minha loja, não necessariamente é o mais lucrativo, né? Então, eu posso ter um produto que custa 100 e um produto que custa 5, né? Falando de custo. Esse de 100 eu vendo a 120 e o de 5 eu vendo a 12. Ou seja, eu tenho margens diferentes aqui, né? Que um eu estou tendo 20%, outro eu estou tendo 70% mais ou menos. Então, quando eu pego isso, pode ser que nesse que custa muito eu vendi, sei lá, 2.000 peças e eu tive um faturamento de 200 mil reais. Mas desses 200 mil, quanto foi lucro? Uns 40 mil, talvez. Naquele outro que custa bem menos, né? Porque essa aqui eu estou vendendo a 120, outra eu estou vendendo a 12, né? Esse aqui eu vendi 15 mil peças e faturei 180 mil. Bom, o outro eu faturei 240, esse eu faturei 180. Então eu ganhei mais nos 240 mil? Não, porque a margem é diferente. Então, nesses 180, pode ser que você lucrou 100 mil. Você lucrou muito mais aqui do que você lucrou no outro. Então, o mais caro, que tem o maior valor na prateleira, não necessariamente é o que te dá a maior margem de lucro. Isso você vai entender com o relatório. E também não necessariamente o que mais tem saída, né? Que quando a gente fala da matriz BCG é a vaca leiteira, o produto que tem saída sempre, que para o supermercado, por exemplo, é o arroz e feijão, né? O que está todo dia na mesa do brasileiro é o produto que sai. Todo mundo consome, mas não necessariamente é o maior lucro daquele supermercado. Dentro da sua loja também vai ter produtos assim, que é a vaca leiteira, que está sempre saindo ali esse produto, e ele tem uma margem pequena. Mas por que é importante você saber isso? Não é para você eliminar ele, é para você saber exatamente que você tem que ter ele para você manter o seu giro ali. E talvez trabalhar promoções que você pode agregar a outros produtos. Se você levar esse, você tem desconto naquele e tal e tudo mais. Então, tudo isso você vai entender através de relatório. O mais caro não é necessariamente o que dá o mais lucro, o que vende mais não é o que necessariamente dá mais lucro. Então, tudo isso é informação que você só vai saber cruzando. Cruzando margem de lucro com venda, vendo custo,
vendo tudo isso aí, quanto tempo ficou parado no estoque, todas essas informações extremamente relevantes, e você cruza ela através de relatório, né? Perfeito. E para finalizar, então, queria, depois de toda essa aula, né, a gente já deu para entender como a Pratix pode ajudar, mas queria deixar a palavra com o Giovanni também, contigo, Giovanni, para dizer, né, como a Pratix pode ajudar os nossos lojistas, então, nessa gestão. Legal. A Prodigy Sistemas, ela atua já há mais de 10 anos no mercado, tá? A gente está bem direcionado para semijóias. Existe ali uma névoa cinzenta que atende todo o segmento, né? Que é contas a pagar, receber, cadastro de produto, estoque, venda, nota fiscal, com fiscal eletrônico. Tudo isso nosso sistema faz. Isso encaixa para quase todo o segmento, né? Que vende um produto em si, né? Mas a gente está bem direcionado para semijóias. Então, a gente tem integração com vocês da BW. Então, quem tem uma loja virtual da BW pode ter integração, né? A gente tem processos bem direcionados para semijóias, como a emissão de etiqueta, como a geração dos códigos para essa etiqueta, né? Através de grupos e siglas, AN, PL, tudo isso a gente consegue gerar no sistema. Parte de precificação, serviço de rua, por exemplo, é uma coisa que tem muito no segmento de semijóias e dentro do Pratix a gente consegue ajudar. Mandou a peça para solda, mandou cravar, onde estão essas peças? Você consegue saber através do sistema Pratix. Quanto custou esse serviço? Quanto que perdeu, né? Mandei X peças, perdeu tanto. Calcular essas percas, o sistema consegue ajudar também. Até galvânicas, né? Tem tanque, quer controlar o tanque? Nosso sistema tem até gráfico para você ver o nível do tanque, como tá. É bem direcionado. Então, para quem está dentro de semijóias, né? Dentro dessa cadeia de semijóias, não importa se você é um revendedor que tem 1, 2 maletas, ou se você é um grande fabricante que tem 10 tanques de galvânica dentro da sua estrutura ali. A gente consegue atender, né? A gente consegue atender toda essa cadeia de semijóias, atacado, varejo, online, presencial, consignação, revendedores, comissão. Tem muita coisa. Então, quase qualquer dor que você que está no segmento de semijóias sinta, a gente consegue trazer uma solução para vocês. Perfeito. Nós vamos deixar aqui o contato, então, da Pratix, né? O contato comercial, o nosso site. Caso alguém tenha alguma dúvida também, que a gente, né, relacionado ao que a gente tenha conversado, pode deixar nos comentários ou nos chamar, que a gente responde, né, Giovanni? Perfeito, pode chamar e vocês vão ser muito bem atendidos. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter trazido tanto conhecimento. Realmente é um super parceiro que a gente tem, de sucesso mesmo, né? Vários clientes em comum e clientes muito satisfeitos. E que bom que a gente tem essa parceria. Eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando um pouquinho aí do que a Pratix pode ajudar, né, de alguma forma. A gente tem um carinho imenso pela BW, né? Sempre que vocês viajam para cá, a gente fala, tem que passar aqui na Pratix, ficar um tempinho com a gente aí, que é uma parceria que deu muito certo, tem muita sinergia e tem muito para acontecer ainda, né? Tem bastante coisa para a gente fazer junto ainda. Com certeza. Muito obrigada. Até o próximo Descomplica, pessoal.